Essa atitude do presidente Donald Trump de taxar, ele não vai taxar apenas o Irã, né? É essa convocação do mundo todo olhar para essa questão, BN, porque é isso, o Brasil, que não tem nada a ver nessa questão toda do Irã, vai ser colocado, assim como diversos outros países que não tem nada a ver nesse sentido de nunca foram, não tiveram nenhum embate com o Irã, ou não discordaram do Trump ou dos Estados Unidos em relação a isso tudo. Enfim, vai colocar um montão de gente que não tem aí a ver com esse conflito direto, mas você acha que é isso, é esse chamado do Donald Trump de fazer o mundo olhar para essa questão e, claro, também de se colocar como esse presidente do mundo todo? Eu diria que a gente tem esse desafio de olhar o que Donald Trump está fazendo nesse mandato curto de 4 anos que ele vai ter, e tem o desafio do que vai acontecer na subsequência, porque ele não pode, tecnicamente, se reeleger. A Constituição norte-americana veda uma reeleição por mais de 2 mandatos no presidente norte-americano. Então, assim, todos esses movimentos fazem parte de ações coordenadas do presidente Donald Trump em reassegurar a hegemonia norte-americana como potência mundial que ainda frente às ameaças, especialmente de China e, num segundo momento, de Rússia, como parte de uma coalizão do Oriente, que ameaçam comercialmente, militarmente, e também colocam em xeque o próprio modelo social da sociedade ocidental. Então, eu acredito, Natália, ser um movimento legítimo de Donald Trump, porque as pessoas elas tendem a não compreender movimentos lentos de mudança do xadrez geopolítico, porque elas acabam se diluindo no noticiário do dia a dia, elas acabam se diluindo nas nossas vidas. E quando um presidente um pouco mais enfático, um pouco mais decisivo, como o Donald Trump, vem ao poder e toma uma série de iniciativas cascateadas, cadenciadas, intencionadas, a gente fica com essa sensação que você ficou, Natália. Será que ele quer ser o rei do mundo, o imperador do mundo? Não é. Existem outros 2 grandes atores que também estão praticando o mesmo discurso de forma muito mais silenciosa e muitas vezes desapercebida, que são Xi Jinping e Vladimir Putin. Ao longo dos últimos 30 ou mais anos, essas 2 nações, China e Rússia, pós-União Soviética, pós-queda da Guerra Fria, foram paulatinamente movendo as suas peças, movendo os seus interesses territoriais por todo o mundo. Basta ver o que nós somos dependentes, por exemplo, de China, em termos de exportações. Então, não só nós, vários outros países, como nós somos dependentes, por exemplo, dos fertilizantes russos, né, tanto iranianos também, e por aí vai. Então, a multilateralidade como se conhecia, a globalização como se conhecia, os tratados internacionais como se conheciam, foram gradativamente sendo corroídos, não apenas pelos Estados Unidos, é importante notar, mas por Rússia e China também. Só que como Rússia e China fazem esse processo mais lentamente, isso não é notado, mas a gente acaba prestando mais atenção em movimentos mais abruptos, como é o de Donald Trump. Mas, de fato, os movimentos são iguais, são idênticos, busca pela hegemonia em seus hemisférios, tanto China quanto Estados Unidos, e eles têm temporalidades diferentes, mas interesses muito objetivamente idênticos. Preservação econômica, expansão de domínio territorial e hegemonia sobre países limítrofes. A gente pode entender, então, Beni, que num segundo momento ou numa intenção maior através ou para além desse tarifaço do mundo todo, agora colocando também os países que fazem negócios com o Irã, que o presidente Donald Trump está se comunicando muito mais diretamente com China e Rússia, ou seja, o inimigo ou o objetivo principal ou maior é justamente essa briga de titãs?
Sem sombra de dúvida, é exatamente esse o ponto que eu queria trazer. E eu tenho falado muito sobre isso porque as pessoas acabam não compreendendo a visão maior. A visão maior é o tabuleiro geopolítico global, que era dominado pelos Estados Unidos depois da queda da União Soviética na década de 90, não é mais hegemônico, não é mais apenas dos Estados Unidos. Hoje, Rússia e China disputam esse pódio de grande líder mundial. E os Estados Unidos tentam retomar as rédeas dessa liderança. Então, quando você tem o presidente Lula anunciando que os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com mais uma série de novos países que migraram para o bloco, tendem a ter moeda única para se contrapor ao dólar como grande moeda de transação global, quando você tem relações multilaterais favorecendo China e Rússia e não os Estados Unidos, é normal, é natural que um presidente norte-americano com uma visão estratégica como o Donald Trump tem de dizer, opa, vamos com calma porque vocês estão avançando sobre interesses da minha nação. Muito se fala da doutrina Monroe, ela é bastante antiga, mas ela tem uma visão dos Estados Unidos para os americanos, e a gente não deve esquecer que, enquanto grande potência mundial, os Estados Unidos têm sim interesse sobre regiões e recursos, sobre economia e etc., assim como os chineses e russos têm também. De novo, repito aqui que China e Rússia fizeram esses movimentos ao longo de muitos anos, de forma quase que silenciosa, passando desapercebidamente. Basta ver o movimento russo sobre a Ucrânia em reação à intenção ucraniana de entrar na OTAN. Quem se lembra do pós-Segunda Guerra, a Rússia foi o fiel da balança para a vitória dos aliados frente ao eixo do mal, nazistas, Itália e alemães, italianos e japoneses. E pós-Segunda Guerra, a Rússia ficou no tratado multilateral que houve com uma zona de buffer, que nós chamamos, que são os países do leste europeu, como uma zona cinzenta, uma zona não armada de proteção ao seu próprio território. E isso foi gradativamente ao longo das décadas se desfazendo. Então, a Rússia tenta recuperar também sua hegemonia, assim como a China, a grande potência do século retrasado, que caiu em desgraça com a invasão do ópio promovida pelos ingleses no século passado, tenta recuperar também a sua hegemonia histórica. Então, a gente tem uma batalha global que foi silenciosamente liderada por Rússia e China ao longo dos últimos 30 anos ou mais, e agora ela está um pouco mais verbal através de Donald Trump, mas ela é um efeito reativo. Donald Trump é uma resposta ao Oriente.